a transparecer ainda mais tudo o que ele representa na história do nosso futebol e na história das Copas. Por falar em história, temos uns quadros novos que vão permitir que a gente mostre mais profundamente a história do Rivelino e o conhecimento histórico que tem esse que é um professor no sentido literal da palavra, não é aquela coisa do professor do futebol dita às vezes sem muito fundamento, Celso Zelt, que é ao lado do Rivelino e do original, inigualável Vitor Birner, que você está vendo aí, compõe o nosso trio de comentaristas. E é assunto que não acaba mais, uma abertura de Copa com direito à goleada, o presidente da CBF votando e deixando todo mundo de cabelo em pé, a Espanha perdendo o treinador para o Real Madrid, a Copa que será sediada por 3 países e com 48 seleções, acreditem ou não. E tem até Brasileirão no cartão de hoje. Muito boa noite, senhores. Espero que vocês tenham se sentido confortáveis no nosso novo cenário. Gostou, né, Riva? Você conhece bem teu sorriso. Estou sentindo um pouco... Você ficou um pouco isolado. Ele largou a gente, ficou lá no cantinho. É pra gente reverenciar. Mas ficou bem, tá? Parabéns pela escolha, ficou muito bonito. Eu sei que você gosta de uma bancadinha, E agradecer a presença de Paulinho aqui com a gente e ele abrindo o privilégio de participar das mudanças nossas. Bom, boa noite a todos, né? A todos de casa também, é um prazer estar aqui com vocês. A última vez foi muito bom o nosso bate-papo aqui. E também parabenizá-los, né? TV Cultura, o programa, pelo novo cenário, bem mais amplo, claro, né? Bem clean, né? Então, parabéns a todos vocês. Vamos falar aqui nessa noite aqui de multifutebol e também da minha autobiografia. Eu adorei o símbolo, Vladir. É? Eu adorei o símbolo do cartão verde. Então, tem uma outra coisa que eu vou aproveitar e já vou falar agora, vou mostrar para vocês aqui, que é surpresa. A gente, na verdade, pensou numa ação para comemorar esses 25 anos. Então, a gente bolou aqui, ó, o pessoal do figurino andou trabalhando nos últimos dias isso. Posso mostrar nessa câmera aqui mesmo? Posso, Toninho? Então, está aqui, ó. É uma camisa que tem o distintivo do cartão verde e o número 25 às costas. E a gente vai fazer o seguinte, a gente já avisou o pessoal aí durante a tarde. Vocês vão participar do sorteio da seguinte forma, mandam pra gente uma declaração de amor, uma frase sobre o cartão verde, uma definição do cartão verde, e a gente vai sortear 25 camisas como essa, em comemoração a cada um dos anos que o cartão verde atravessou para chegar até aqui, esse momento. Gostei da simpatia, gostei também da sua veia publicitária, que você já botou a autobiografia aí de pé e tudo, transformado para vencer. Sopa, né, Paulo? Estamos aqui, um cenário desse espetacular. Perfeito. Até o verde da capa do livro, eu diria que combinou com o nosso cenário. E a gente, quando o Paulo chegou aqui, algum tempo atrás, a gente acabou caindo numa conversa que, por sinal, é a enquete do nosso programa de hoje, que vai no clima da Copa, mas vai nos forçar a refletir sobre a importância dela ao longo do tempo no nosso cotidiano. Nos últimos dias, uma pesquisa do Datafolha mostrou que o desinteresse do brasileiro pelo Mundial cresceu e cresceu consideravelmente. Teve quem contestasse. A gente quer saber de você, se você acredita nisso, se sente isso ao conversar com as pessoas. A pergunta é, seu interesse pela Copa permanece o mesmo ou não ao longo dos anos? Aumentou, diminuiu? O que é que você nos diz? Pois a Copa está aí, participe do Cartão Verde com a gente, se quiser entrar em contato com o nosso time via Twitter, Jogo da Velha, Cartão Verde, mas não esqueça do Jogo da Velha para que seu tweet possa aparecer aí na tela. E aí, Riva, perguntar para um cara que nem você, se a Copa mudou de importância... Pelos acontecimentos atuais também, que o país viveu, ou vem vivendo. Você acredita realmente que pode ter dado uma... Eu acho que também deu uma esfriada, a preocupação até foi para o outro lado, né? Mas, e o principal também, eu vejo, que nem nós estávamos comentando, o Brasil sempre se despede com um jogo no Brasil, não teve esse ano de Copa uma partida aqui, e a maioria dos jogadores, totais jogadores, os titulares não jogam no futebol brasileiro, então não há uma integração, não há um elo também grande nesse aspecto. Então eu percebo mesmo, os caras falam de Copa do Mundo, mas parece que é uma partida amistosa que vai jogar, não é? A gente não está vendo que só se começar o Mundial começar bem, aí pode ser que o povo brasileiro abrace um pouco mais, né? ou acredite nessa seleção mais ainda, porque apesar que eu vejo hoje uma seleção, uma das favoritas. E você, Paulo? Na realidade, eu também concordo com o Riva, com a questão econômica, política que vive o nosso país. É um momento muito difícil, muito delicado. Mas o povo brasileiro também, Vlad, está muito exigente. Nós vemos também no nosso campeonato. No nosso campeonato hoje nós temos uma média de público aí que é muito ridícula, né? Na última rodada nós vemos
um Corinthians e um Bahia, que sempre casa cheia, não sei quantos mil, tinha uns 10 mil, 7 mil pessoas, muito pouco. Você vê um Fluminense e Santos no Maracanã, com 7 mil, 8 mil. Então, o público, o torcedor está muito exigente. Nós também vimos uma abertura de Copa do Mundo com um futebolzinho também muito pequenininho, isso é verdade mesmo, então, isso é a grande verdade. O povo brasileiro, ele está mais preocupado com a gasolina, de pagar 4 e poucos reais, do que comprar uma camisa da seleção brasileira. Nem então, tá com grana para isso. Isso aí. Então, nós precisamos entender que o povo brasileiro está sofrendo. É um momento que o povo brasileiro está sofrendo com tudo que nós estamos vendo. E isso aí acarreta, sem dúvida nenhuma. E é engraçado que o que provocou isso, aqui na redação mesmo eu acabei me envolvendo e debatendo isso com pessoas que acham que, na verdade, a pesquisa foi dirigida, que não conseguem acreditar, que não conseguem entender, até que isso tudo está no mesmo pacote, entendeu? Tem gente que fala, pô, mas o futebol, que você citou o nosso futebol, eu também acho que tem várias coisas, mas também tem a qualidade do nosso futebol, que em outros tempos era um grande imã e hoje não é mais também. Entendeu? Mas eu citei sobre isso. Então, nós temos que levar para esse lado também, que o povo brasileiro, o torcedor brasileiro, não está aguentando mais. Então vamos só deixar claro para o discurso. O interesse pela Copa diminuiu mesmo, você acha? Não o seu, talvez, mas no geral. Mas no geral, o seu também, Paulo? Também. E o seu Sunzelti? Diga aí. Eu acho que é um processo, né? A cada Copa, a gente acha que é aquela Copa que esfriou. Desde 2002, pelo menos, eu participo de enquetes com jornalistas que ligam, jornalistas de outros estados, até de outros países. É sempre, todo ano de Copa, a mesma coisa. O clima não está o mesmo. Mas, Celso, antigamente você via alguma coisa, o pessoal pintando as ruas, Sim, sempre. Bandeira. Hoje você já não vê mais. Você vê cada vez menos. Você anda de um local para o outro, você já não vê mais. Por isso que eu acho que é só a ponta de um processo que já vem de longe, quer dizer, Copa como aquela dos Naranjitos de 82 pintados nas paredes. Aquela era a minha infância. Eu vivi o fim da minha infância, era aquilo. E hoje você já vê cada vez menos, principalmente por causa de todos esses ingredientes aqui, qualidade do futebol mais baixa, a seleção brasileira, há muito tempo eu chamo seleção de brasileiros. É menos uma seleção brasileira e mais uma seleção de pessoas que nasceram nesse país e que às vezes nem tem nenhum... O Firmino, por exemplo, Firmino não tem um grande vínculo com nenhuma grande torcida nacional. Então, nada contra o Firmino, acho até que está jogando muito e tem que estar lá mesmo. Mas é um outro momento, né? Um momento muito diferente do tempo do Riva. O Riva jogava no Corinthians. O Riva tinha até uns 70 milhões em ação para frente do Brasil. Então é um outro momento. Estava muito próximo o torcedor. Também acho que diminuiu então, Celso. Eu e as pessoas, 48% de quem votou até agora acha que diminuiu, 40% ainda acham que é o mesmo e 12% só acham que aumentou. Eu acho que aumentou. Ninguém vai achar que aumentou aqui. Não, mas aí é o desinteresse. Não, eu não tenho a menor dúvida que diminuiu. Além de tudo que vocês falaram, eu acho que as pessoas gostam de produtos, mas elas não se apaixonam por produtos e os dirigentes tentam transformar o futebol num produto. A gente sempre cita aqui, o Riva, tricampeão do mundo, andava na rua. Né? Podia ir para a rua, podia ir para o restaurante, o Pelé podia ir para a rua. Era de carne e osso de verdade. Você imagina o Cristiano Ronaldo, o Messi, o Neymar saindo na rua? Não podem. São Mick Jagger, são ícones pop. E, obviamente, na parte inconsciente das pessoas, isso pode gerar alguma espécie de interesse, mas não desperta paixão. Eu acho que... E uma outra coisa é o calendário. Teve jogo do Campeonato Brasileiro ontem. Vitor, Teve ontem. Até a revolta, porque esse jogador hoje, ele fez mérito ao que ganha, mas o torcedor hoje falou, pô, o cara ganha milhões e é sempre o mesmo discurso. Né? É sempre o mesmo discurso. E infelizmente aqui você não tem referência. Acabaram as referências aqui, né? Eu vou citar para vocês aqui o Adilson Quintino, que aliás foi um dos primeiros a votarem na enquete, quando a gente colocou ela lá na página. Depois mandou outro Twitter até com uma camisa do Bayern assinada por você. Legal. Mas nesse aqui ele escreve o seguinte, achei interessante, nada supera quando somos adolescentes e mais jovens. Nessa época a ilusão e a fantasia fazem o seu papel. A Copa para um adulto maduro não é a mesma coisa. Hoje eu estou alimentando e curtindo a fantasia do meu filho com a Copa atual. Acho que tem um pouco dessa, envelhecer também te tira certas ilusões também. Nos anos, vamos pegar, tudo bem, nossa adolescência, anos 80, 2 semanas, 3 semanas antes, já estava país parado, as ruas tomadas, as pessoas andando com camisas da seleção brasileira. Se falava muito em Copa do Mundo. Chegava a ser constrangedor você discutir uma questão de clube antes de um torneio como a Copa do Mundo. Hoje não. Se você fizer a pesquisa
uma hora, eu tenho certeza que a maior parte das pessoas gosta mais do clube que da seleção. Então, obviamente, isso vai se refletir na Copa do Mundo. Nós estamos vendo um torneio de vôlei numa época de Copa do Mundo. Liga das Nações e outras coisas. Bom, eu vou aproveitar, o Paulo tinha deixado essa bola pingando já. Vamos falar da Copa que começou com o time da casa goleando a Arábia Saudita, os russos, cujo futebol está longe de ser encantador, terminaram com um longo jejum de vitórias em dia de gala, placar enorme para dois times cujo futebol está longe de ser grandioso. A gente vai rodar os gols aí. Ela é a pior seleção da Europa. Vocês Áustria, até melhor. mencionaram, né, o início Itália. do jogo foi um início assim, muito apelada, não foi um início muito ruim, né? As duas equipes têm um posicionamento tático Não, na verdade, definido. você vê que é futebol para certo grau de dificuldade. Depois de um certo momento do jogo, ou do que o futebol passa a exigir realmente uma certa astúcia para você chegar no gol adversário, a Arábia Saudita quase não chegou. Mas aí você vê a figura física dos jogadores da Arábia Saudita, você vê o cambitinho que eu tinha lá quando eu jogava no Corinthians, pô. Hoje em dia você tem uns produtos pra você tomar e alguma coisa, você ficar um pouquinho mais forte. Tem que sobrava no goleiro, faltava nos uns meninos, um zagueiro. Tava difícil. Agora ali. tem uma coisa que eu queria perguntar aí, você e o Rivelino, Paulo, na verdade tem uma trajetória diferente, né? Que a gente viu aí dois times que realmente não tem futebol, como a gente falou, mas a Rússia, apesar de ter esse jejum todo, acabou lá, sei lá, com um doping emocional, acabou resolvendo o jogo. A pergunta que eu faço para você é o seguinte: o Riva chegou mais cru na Copa e desenhou a carreira dele de título aqui no Brasil depois de ser campeão do mundo. Coisa que não aconteceu com você. Aconteceu com você também, né? Porque na verdade você chegou na Copa do Mundo, agora se você tivesse vivido ao contrário, se tivesse vencido a Liga dos Campeões da Europa, tivesse feito uma final, tivesse ido para a Copa Intercontinental, você acha que você ia chegar na Copa do Mundo, a Copa do Mundo ia ter realmente algum atrativo diferente para você? A minha história, eu subi para o profissional, né? Eu comecei nas categorias de base do Corinthians em 83, subi para o profissional em 88 e logo subindo ao profissional fui campeão paulista. Um gol do Viola de carrinho contra o Guarani. E depois, em 90, eu fui emprestado para o Novo Horizontino, fiz a primeira final caipira do estado de São Paulo, voltei para o Corinthians, fomos campeões brasileiros pela primeira vez. E aí vem a Copa do Mundo em 94, e depois, sem dúvida, vem os outros títulos. Mas você entendeu o que eu quis dizer? Se o jogador vive esse auge do futebol europeu, se quando ele chega na Copa ele acaba tendo algum impacto com relação a isso, porque ele, na verdade, já viveu um certo glamour, assim. Mas a Copa do Mundo é diferente, né? Mas a Copa do Mundo é diferente. A Copa do Mundo dá uma outra visibilidade, é um outro sentimento. E para tudo que é jogador do mundo, Paulo, ou para a gente que tem essa coisa do para talento, para todos todo jogador do mundo. Você sentia isso nos seus colegas alemães, por exemplo? Os próprios alemães. Em 2002, a equipe da Alemanha saiu muito desacreditada da Alemanha, porque eram jogadores mais velhos, precisavam de uma reformulação, mas a seleção da Alemanha sempre foi uma seleção disciplinada. Como hoje, né? Nós não vemos a Alemanha jogando um grande futebol nesses últimos jogos, mas, quando joga fase de grupos... Amistoso é uma coisa. Eu costumo dizer que quanto menos amistoso a Alemanha vence, mais medo me dá. E aí vem a motivação para a competição. Então eu vejo os nossos jogadores hoje com uma motivação totalmente diferente para a competição. Porque eu penso que qualquer jogador, não é só o brasileiro, de modo geral, o sonho é jogar uma Copa do Mundo e ser campeão do mundo. Para mim, é o top. É o ápice. Mas a gente está vivendo no mundo, Vladir, um momento em que se discute isso, né? Você veja a saída do Lopetegui para um clube, que é o clube, que é o Real Madrid. Quanto barulho não causou? Na Europa... É uma realidade atual. Para os europeus, os clubes acho que suplantaram a Copa do Mundo. Na América do Sul, as seleções ainda são mais importantes que os clubes. Para os jogadores. A gente volta nesse assunto, vamos falar um pouco da nossa seleção que treinou hoje. Quem vai trazer para a gente as informações do Scratch brasileiro é o repórter Cine Ramos, que é da TV Brasil Central, numa tabelinha longa aqui com o time do Cartão Verde. Fala, Cine. Esta quinta-feira, penúltimo dia de atividades de preparação para a estreia na Copa, só teve treinamento na parte da tarde. E, mais uma vez, o meio-campo Fred ficou separado do grupo. Foi avaliado após movimentar-se com os preparadores físicos que acharam melhor poupá-lo mais um dia. Desde que começou a treinar, a Comissão Técnica Brasileira ainda não conseguiu colocar em um mesmo treino os 23 jogadores convocados para a Copa. Isso deve acontecer amanhã.
O treino foi, de novo, no final da tarde, por causa do calor de mais de 30 graus em Sochi. Depois do coletivo de hoje, é cada vez mais certo que o time está pronto para a estreia, e é o mesmo que jogou domingo passado em Viena contra a Áustria e ganhou por 3-0. Quem veio para a coletiva foi Gabriel Jesus. A gente quer torcer, quer que a nossa seleção, nosso país ganhe, e eu acredito que no Brasil não é diferente. A torcida está em peso, pelo menos nos lugares que eu estou vendo, a torcida está se programando para assistir os jogos, para torcer para a gente. Temos que nos unir porque a torcida faz muita diferença, o apoio de todos os brasileiros para a gente vai fazer muita diferença. Amanhã, treino fechado e logo depois do almoço, a viagem para Rostov, onde o Brasil estreia na Copa do Mundo contra a Suíça, domingo, às 15h. Bom, a gente separou também, tem um material da Suíça vindo aí que a gente vai falar um pouco especificamente. Queria ouvir vocês sobre o Brasil. O Riva já falou, eu lembrei de você hoje quando eu estava vendo a entrevista coletiva do Gabriel Jesus, porque ele foi perguntado sobre essa sombra do Firmino que está jogando muita bola. E eu gosto muito de ver o Gabriel Jesus, porque realmente é um garoto, mas ele te passa às vezes uma segurança assim, de ser senhor do momento que ele está vivendo, que é muito bacana de ver. Não sei se você escutou ele falar sobre isso. Não, eu vejo a seleção, acho que o Tite está no caminho certo. É uma opção que eu vejo dentro da seleção com o Firmino. Porque o Firmino me agrada pela movimentação. E com o Gabriel, eu acho que o time fica muito mais estático, muito mais previsível para marcar. E com o Firmino em campo, ele dá essa abertura para o Willian entrar, para o Felipe Coutinho, para o Paulinho, porque pela movimentação dele e a chegada dele. Então me agrada. É uma opção que eu acredito que é uma carta na manga do Tite. De repente, amanhã precisa de outra movimentação. Eu entendi que é uma opção, mas se você fosse o Tite, começava com o Firmino. Não? O Tite não vai começar. Não, se você fosse... Eu começaria. Eu começaria porque é um momento que, de uma certa forma... De impactar, né? O momento do Firmino, se você analisar esse ano, foi melhor que o do Gabriel Jesus. Agora, o Gabriel Jesus tem uma história dentro da seleção brasileira. E o Tite gosta dele. Pela maneira até... Taticamente, o Tite gosta mais do Gabriel tático do que o Firmino. Então, por isso que ele põe o Gabriel. E é merecedor o garoto. Não sou contra o garoto jogar, pelo contrário. Mas eu gosto pela movimentação do Firmino. Agora, Riva, depois de toda a preparação, se coloca no lugar do Tite. Como você explica para o Gabriel Jesus que ele iria exatamente agora para a reserva? Não, agora não, eu não estou falando que eu não tiraria. Sim. Eu não estou falando para tirar, mas eu acho que é uma opção. A seleção ficará mais forte com o Firmino no final das contas. Eu acho que me agrada mais com o Firmino pela maneira de jogo que ele faz, somente isso. Mas se tirasse, acho que ele falaria a mesma coisa que falou para o Marquinhos, né? Não é o mesmo caso? O Tite, até contrariando o que ele costuma fazer, ele tirou o lugar do Marquinhos, agora é do Thiago. Mas eu creio que o esquema tático hoje do Tite é fundamental o Gabriel Jesus. Até porque você tem o Williams que se movimenta do lado direito, você tem o Neymar do outro lado, e você tem um Coutinho que no meio. Né? Então, você ter um cara fixo na frente é importante. O Firmino, eu gosto muito dele, jogou muito bem no Liverpool com o Mané, com o Salah. Ele fazia essa movimentação e o Liverpool jogava no 4-3-3. Por quê? Porque esses jogadores de beirada voltavam para marcar. O maior problema que nós vamos ter na seleção agora é ver se o Neymar vai voltar para marcar, se o Felipe Coutinho vai voltar para marcar, se o Willian vai voltar para marcar, porque hoje o futebol moderno você precisa ter uma rotatividade, você precisa ser dinâmico. Então, quando o Riva fala do Firmino, o Firmino ele volta para marcar, ele ajuda na marcação e chega com força no ataque. Ele ocupa no campo o espaço, no Liverpool, o espaço que o Felipe Coutinho vai ocupar na seleção brasileira. Por dentro, com o Salah um pouquinho mais adiantado, às vezes fazendo a inversão, o Salah abrindo espaço para ele chegar na área. Né? Mas eu vejo os jogadores atualmente, o Willian já está acostumado a fazer esse trabalho, ele é um jogador que marca. Mesmo o Felipe Coutinho já tem... Em termos táticos, eu não tenho muita preocupação nesse aspecto de ocupação, principalmente de ocupação de espaço. Eu acho que já estão acostumados a jogar lá fora, e eles taticamente são muito mais disciplinados que o jogador brasileiro. Aí que está, Rivan. Nos clubes, eles mantêm o posicionamento. Chega na seleção, parece que já muda. Mas com o Tite, eu espero que não mude. Com o Tite não está mudando, mas há uma competição com uma Copa do Mundo mas não tem que vai mudado, exigir né, Paulo? muito.
Não. Vai exigir muito, o preparo físico vai exigir muito desses jogadores. Mas Então, eu nós temos que esperar. vejo a seleção nesse aspecto. Eu tenho uma preocupação um pouco com a maneira de jogar do Marcelo, apesar que é um lateral maravilhoso. Em termos de apoiar, é um jogador que tem uma facilidade para chegar, um passe fantástico. Em termos de marcação, tem que ter uma cobertura. Normalmente a gente percebe uma preocupação ali, porque é um lado muito mais vulnerável, que pode né? ficar vulnerável. Mas, no modo grosso, uma maneira que a gente vê hoje a seleção brasileira que vê jogo, eu vejo ela bem equilibrada. Ó, bem equilibrada. Temos que pagar uma dívida aqui, o Vitor Birner vai me ajudar. Eu vou citar alguns aqui. O Igor Mendonça, o Gil Harvard, falando que você também nunca leu o Twitter dele, Henrique muitas Santini, vezes. Luiz Saeg, muita gente aqui participando, parabenizando a gente pelos 25 anos do programa. O Paulo Pacheco está sempre com a gente aqui também. A Juliana. Renata Félix de Souza, Ivanovic, muita gente elogiando o cenário, Pércio Rocha elogia também o cenário, elogia o programa, Adilson Delaim, esse é arquibancada Assíduo. constante do programa. De panorama. Panorama. O Cláudio Laus também está assistindo e está muito feliz com a presença, falou que você jogava muito. Obrigado. O Sérgio está Obrigado, corintiano, Cláudio. aqui elogiando. O Alex Pontagrossa, tá bom, Alex? Ele pede para dar uma moral pro Fantasma, campeão brasileiro da Série D ano passado, está na Série C, Operário Ferroviário. de Ponta Grossa, diz ele, subirá para a Série B. Vamos emendar aqui o Josemir Francisco, vai Palmeiras, Joaquim Silvio Nogueira Neto, Edvilson Freitas e o Vandeir Deir. O Edvilson, foi o Edvilson que elogiou o cenário? Foi o Edvilson, é isso aí. Elogiou a nossa logomarca. Linda logomarca. O professor Vieira aqui fala que é o melhor programa do Brasil e que as rápidas análises dos tweets dele atestam o que ele está dizendo. Bom, a gente vai inaugurar hoje também um outro quadro com o nosso Celso Unzelt, trazendo para a gente detalhes curiosos, temperados com uma boa dose de história, que é a especialidade do rapaz aqui. Vejamos. Nossa de literatura. Imagens do Pacaembu, Paulo Sérgio, na tarde de 28 de junho de 1950, Riva, você tinha 4 aninhos, uma quarta-feira em que Brasil e Suíça faziam, Vitor Birner, o único jogo entre eles em Copa do Mundo. Tá aí o primeiro gol do Brasil, marcado por Alfredo II, logo a 2 minutos, Brasil 1-0 depois dessa furada. Alfredo II, um contestado jogador do Vasco, que nem ponta-direita era. Jogada ensaiada. Mas foi convocado no lugar do ídolo corintiano Cláudio Cristóvão de Pinho. Por isso que a galera de São Paulo estava meio brava com o Flávio Costa, que era no primeiro tempo. Era considerado um técnico que privilegiava muito jogadores cariocas. Baltazar, de cabeça, fazendo o segundo gol do Brasil aos 32 do primeiro. Cabecinha de ouro. O cabecinha de ouro. Não à toa, né? A essa altura, o Faton, que aparece aí fazendo o segundo gol, o Faton já tinha empatado o jogo, 1-1, Baltazar fez 2-1. Esse é o segundo gol da Suíça, Faton 43 do segundo. Daí essa manchete, protesto de A Gazeta Esportiva, jornada obscura do 11 nacional. A imprensa de São Paulo estava contra a seleção. O Flávio Costa, nesse jogo, Vitor Birner, trocou a linha média, botou a linha média do São Paulo, Bauer, Rui, Noronha, pôs o Baltazar do Corinthians para agradar a torcida paulista. Não adiantou nada. Na saída, o pessoal queimou bandeiras da CBD e o Brasil, para se classificar para o quadrangular final, teve que ganhar da Iugoslávia no Maracanã. Acabou ganhando, depois perderia o título para o Uruguai. Nós temos uma tela aí com as estatísticas de Brasil e Suíça. Não são muitos os jogos entre Brasil e Suíça. Até hoje, 8 vezes. O Brasil ganhou 3, o negócio é apertado, hein? A Suíça ganhou 2 vezes e houve 3 empates. O Brasil marcou 10 gols, a Suíça 8. Meu, é parelho. Desses 8 jogos, só um foi de Copa, o resto é tudo amistoso. Esses os dados do jogo que a gente viu. Tinha muita gente, 42 mil pessoas naquela data que você falou. 42.032 pessoas. Os gols do Brasil que eu já relatei, porque nós temos para mostrar. O árbitro era espanhol, Ramon Azon. Meu pai, seu Dario, que está nos vendo com 89 anos, manda um beijo para ele. Ele estava nesse jogo, protestou porque não tinha jogador do Corinthians, só tinha o Baltazar.
E na sequência, as escalações. Brasil de Barbosa, Augusto e Juvenal, Bauer, Rui, Noronha, Alfredo II, Maneca, Baltazar, Ademir de Menezes e Friaça, técnico Flávio Costa. Suíça de Stuber, que é aquele goleiro que aparece tomando gol na capa da Gazeta Esportiva. Neuer e Boket, Lucent, Eggman e Quinch. Tamini, Bickel, que era o craque do time, um meia. Friedlander, Bader e Faton, que fez os 2 gols, o técnico suíço Franco Andreoli. Técnico retranqueiro, Vitor Bene, que nem Então, o você. Vitor Bene falava também, gostei desse humor também, eu achei a bancada retrô e achei esse momento também meio grandes momentos do esporte, eu gostei. O Vitor Bene falava que essa coisa do ferrolho, os suíços inventaram. Inventaram o ferrolho. Os italianos, foi um técnico suíço que levou o ferrolho para a Itália. Ele é originalmente suíço. Essa seleção da Suíça tem um pouco mais de qualidade técnica. Tem o Xhaka, que é um bom jogador, apesar de ainda não ter se firmado bem no Arsenal. E tem o Shaqiri, que é o jogador do drible, da velocidade, que joga do lado direito, do lado do Marcelo. A tendência é ele sempre puxar a bola para dentro, mas com certeza o Tite sabe disso e talvez, o Riva tinha essa preocupação, o Tite talvez, quando o Brasil recuar um pouquinho, vai querer o Marcelo um pouco mais conservador. Isso vai depender muito da capacidade do Brasil impedir a Suíça de fazer a transição ao campo de frente, de tocar a bola de trás à frente. A gente não falou de uma coisa que o Cid Ramos, quando entrou, até citou, que é a questão do Fred, né? Era para ele ter voltado hoje, na verdade não voltou. E eu não sei até que ponto isso deve preocupar o Tite. Né? Pancada, acho que não tem problema. Foi torção. Torção? Torção. Mas é joelho, não? No tornozelo. Tornozelo, Agora, essa Suíça... Não, tornozelo não é dele. Na época do Riva, naquela infiltraçãozinha, né? Resolve, Aquela né? infiltraçãozinha básica. Agora, o Paulo enfrentou muito time suíço, muito time na Europa. Esse time da Suíça tem até uma certa qualidade de jogadores no meio. Não é tão fechado, mas também não é suicida. Eu não acredito que vá partir para cima do Brasil. Suíça e Argentina, no ano passado, Celso, você tem uma memória boa, foi quanto? Na Copa passada, 1-0, na Bacia das Almas. Né? Então você vê que uma Suíça começou... Sacanagem, você lembrava o placar e testou a memória do Celso. Ela não falha. Né? Então, eu fui ver esse jogo, Argentina e Suíça. Um jogo muito difícil para a Argentina. O Messi não jogou. Di Maria o Messi jogou muito. não jogou. Foi um jogo assim que você esperava do Messi algo, nada. Então, eles vieram com muita força. O técnico é Hitzfeld, onde ele Ottmar Hitzfeld. Ele foi meu treinador aos 3 anos no Bayern de Munique. É um esquema tático que ele implantou na equipe da Suíça, foi muito bom e veio no crescimento. Mas você está falando de tudo isso, mas no resumo, se o Brasil conseguisse um empate, por exemplo, não tivesse uma vitória, não ia te surpreender, você acha? Até que ponto essa Suíça pode ir? Bom, não me surpreende, né? Eu creio que o primeiro jogo é sempre o mais difícil, né, Ivan? É muito ansiedade, toda a preocupação. Então, a Suíça é um time que é chato. Então, um empate não vai me surpreender. Mas eu creio muito na seleção brasileira, com os jogadores que tem, com a técnica, com a habilidade desses nossos jogadores. Eu acho que vai me surpreender se empatar. Vai te surpreender? Sinceramente, vai pela qualidade. E vai te decepcionar? Vai, né? vai. Sinceramente, vai. Claro, o primeiro jogo, eu acho que é muito importante a estreia. Estrear bem, eu acho que é vital. Para dar continuidade, eu acho que nós tivemos essa felicidade de 70, que nós saímos totalmente desacreditados. E pegamos uma Tchecoslováquia, que era campeão da Europa. Levou um susto com o gol do Petras. Mas depois metemos 4. Falei, pera um pouco, o bicho não é tudo isso. Aí você vai, a confiança aumenta. Eu acho que é importante. Será para mim, se o Brasil não ganhar bem, vai me decepcionar. Fala, Vitor. Só uma comparação, a Argentina do Sabeja, na última Copa do Mundo, vice-campeão do mundo, poderia ter sido campeã se o Higuaín não perde aquele gol. Se o Higuaín fosse Messi bom, né? num lance individual. Ela tinha muita técnica, mas tinha um repertório coletivo ofensivo menor que o do Brasil. O Brasil tem mais variações, a chegada do volante do Paulinho para fazer o gol, Felipe Coutinho por dentro, invertendo com o Neymar. O Tite preparou isso, o Tite pensou nisso. O cenário caótico é quando você pega uma seleção como a Suíça, que tem força na marcação, a Suíça fazer 1-0. Aí entra o emocional, aí entram diversos outros aspectos. E não tem nada demais contra qualquer time você tomar 1-0. A seleção brasileira foi pouco testada nisso. Teste de verdade em Montevidéu, na eliminatória, tomou um do Uruguai, depois ganhou com facilidade. Mas o Tite, o trabalho é tão bom, que ele não proporcionou essa vivência de sair 3, 4 jogos difíceis atrás. Imagina sair atrás numa estreia de Copa do Mundo. O Riva acabou de falar do peso da parte emocional. Então, eu acho que o Brasil é favorito, mas
tem uma pegadinha do futebol que é sempre possível. Prepara aí que você tem muito twitteiro para citar. Muito. A gente vai fazer um intervalo na volta, acreditem, vamos dar uma passeada pelo acervo pessoal do nosso Roberto Rivelino. Tenho certeza de que vocês vão gostar. E falaremos também, ampassando o Brasileirão. Teve uma rodada pré-copa e agora só volta depois do Mundial. Nessa despedida, o líder Flamengo visitou o Palmeiras, levou um gol, mas chegou ao empate com esse outro gol aí, ó, do Tuller. Voltamos já. Do que fuçar o acervo pessoal do homem. É o que a gente vai fazer. A gente está vendo aí, ó, Rivelino. E quem que tá do seu lado aí, Riva? Sempre Aranha Negra, né? E você sabe, e você lembra onde foi isso aí? Ou a gente vai ter que apelar pro Celso Zé? Não, eu estava em dúvida, mas acertei. Isso aí foi em 68 no Chile, um torneio. Que ele jogava no Dinamo, né, de Kiev. E eu encontrei com ele e nós conversamos. Eu conversei em russo e ele em português. Hexagonal de Santiago. Hexagonal de Santiago. Eram seis times naquela disputa. Em 68 eu joguei uma seleção brasileira como o resto do mundo, o Yashin era o goleiro. 68, você lembra? Eu fiz até 2 gols nele. Um foi anulado. Ele não ia perder essa chance. Não ia perder a oportunidade. História é história. História, né? Não tá falando, né, meu acervo? Ou foi anulado e foi bem anulado, Riva? Foi mal anulado. O Natal estava lá na direita, antigamente estava impedido, eu fiz o gol aqui, ideia de impedimento, depois eu fiz outro gol. Tanto é que nesse jogo também calhou, que tinha uma figura que o Beckenbauer, o Fran Beckenbauer jogou. Nossa. E depois ele citou, eu vim aqui para ver Pelé jogar, acabei vendo um garoto que eu estava iniciando a minha vida, né, Nana? E ele só jogou no Dinamo de Moscou, né? A gente separou uma outra coisa, eu vou pedir para Juliana. Não é só isso? A gente foi assim, você for fuçar, a gente vai ficar mostrando duas fotinhas. Não é, o que a gente vai mostrar agora, na verdade, é um complemento. Na verdade, a gente vai ver essas fotos até lá, que é a reportagem que fala do encontro entre vocês dois, né? Vai estar uma citação, eu li, tá aí, ó, a imagem. Yashin e Rivelino falam o idioma do futebol. E o que eu achei engraçado, eu não sei se você vai lembrar disso também, porque acho que você não fuça o seu arquivo que nem eu fucei. Aí no final, aqui no último quadrinho, tá ó, a despedida, o final, ele te dá um conselho, fala, nunca ache que já sabe tudo. Né? Mas, e você deu um conselho para ele, você lembra qual foi ou não? Eu falei, não saia do gol, não. Você não sabe sair com os pés, não. Não, brincadeira, não saia do 68 eu vou lembrar, 50 anos atrás. E aí, o legal disso também, a gente fez questão de resgatar, porque no final Yashin, quem é do meio sabe da importância, de tudo que ele representa, mas ele foi uma das figuras mais resgatadas com essa coisa da Copa na Rússia. A gente vai ver aí, ele está no cartaz que foi lançado já há algum tempo, né, o cartaz oficial da Copa, aliás, muito bacana, aí, ó, tá aí o Aranha Negra. E dias atrás, agora 2 dias atrás, ele passou a estampar também, vai ser outra imagem que a gente vai ver, a nota de 100 rublos. Na verdade, é a primeira figura pública a estampar uma nota na história. Então eu tava bem acompanhado, hein? Tava. Vai poder falar, não mexer a boca, falar que fez 2 gols no homem. Não, mas tem a oportunidade de sem dúvida o maior jogador russo de todos os tempos. Porque no tempo da União Soviética, grandes craques, na verdade, eram ucranianos. Oleg Blokhin, por exemplo, que chegou a ser o melhor bola de ouro na Europa em 80, que era o craque de 82, ano em que o Brasil também enfrentou a União Soviética, aquele era ucraniano. Né? Russo mesmo, o Yashin era russo. Então, na antiga União Soviética, formada por várias repúblicas, uma era a Rússia. A FIFA considera todos os resultados da União Soviética como uma herança para a atual Rússia. Mas o Yashin, além de tudo, era mesmo russo. E deixou um legado, né, de história de goleiros que na época eram muito respeitados, tanto que eu vi o Dassaev. Não, o Dassaev era genial. Um gigante, né? Então, a escola, aliás, é uma coisa curiosa, né? Como caiu de qualidade o futebol russo, né? Que sempre foi um futebol competitivo, com alguns jogadores técnicos, apesar do 5-0, eu disse uma coisa hoje, Vladir, pegaram no meu pé, eu falei, quem apostou 5-0 no bolão, acertou, mas não entendi nada de futebol. Mas isso é legal, né? Buscar esse acervo, saber da história, eu acho muito legal tudo isso, né? Nós vemos hoje muitos jornalistas mais novos aí não conhecem a história.
não conhece a própria história dos jogadores brasileiros, aqueles que fizeram história. Por falar nisso, Paulo, eu aproveitei, fazia tempo, no outro cenário eu não podia andar, sabe? Agora estou sentindo isso. Tá soltinho, tá soltinho. O ainda falou, você tá longe. Ele tá sentindo saudade de mim. Vamos aproveitar e falar da tua história, pô. Então, o livro... O livro lançado essa semana, foi na terça ou foi na... Nós lançamos, foi na segunda-feira, na Livraria Saraiva, ali no Pátio Paulista. E eu sempre tive um sonho, né, de estar lançando essa literatura, e ainda mais no momento onde as pessoas não leem. Nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas estão preguiçosas na literatura, e nós, juntamente com a editora Mundo Cristão, fizemos um trabalho onde essa história possa ser contada de uma forma muito fácil de ser lida. E tem alguma coisa que você contou só aí, não tinha contado para ninguém? Cara, só a literatura tirou de você então, ou não? Eu até coloquei aqui, porque todo mundo pergunta qual que era o seu sonho, né? E eu sempre falei assim, meu sonho sempre foi ser piloto de avião. Né? Eu morei aqui no bairro da Santa Cecília, e eu sempre olhava para o céu, pô, e a gente não podia entrar no avião, porque naquela época era para elite, não é todo mundo que podia entrar no avião, né? Olhar, pô, que ser piloto de avião. E aí as coisas aconteceram naturalmente na minha vida. Estava jogando na várzea aqui no centro de São Paulo e recebi um convite para fazer peneira no Corinthians com 13 anos. E ali eu comecei e fiquei. Aí pilotou. E aí o sonho mudou. Diria que você voou. Outros voos. Inclusive aqui tá, esse aqui pro Rio. Obrigado. Obrigado. Ele, na verdade, teve o carinho aqui, ó. Vai, Vitor. Muito obrigado, Paulo. Para você e pro E céu. agora, a gente não faz Paulo. propaganda aqui de graça, não. Agora vamos continuar usando o seu conhecimento. A gente vai falar do esperado jogo entre Palmeiras e Flamengo. Abriu uma janelinha aqui pra gente não deixar essa rodada pré-Copa do Brasileirão passar em branco. Deu um empate lá, para não dizer que deu confusão, teve mais esse papelão. O William marcou para o dono da casa, o Túlio empatou para os rubro-negros no segundo tempo. A gente vai rodar as imagens aí. Eu vou pedir, você tem acompanhado esse Palmeiras? Você acha que é o time, mesmo o time da vez é o Flamengo e não se fala mais nisso, Paulo? Não, o Palmeiras é uma equipe que sempre foi favorita, até porque os investimentos que foram feitos é para uma equipe que tem que ganhar, tem a obrigação de ganhar. Né? Eu costumo dizer que esses jogadores precisam estar cientes que o plantel que eles têm vão ser cobrados por todos, não só pelos torcedores, mas por toda a mídia, porque foi feito um investimento. Então, nesse investimento, os resultados precisam aparecer. E tem jogos que o Palmeiras está deixando muito a desejar. Então, você tinha citado, quando a gente falava da seleção, a questão física, né? E o Palmeiras também tem essa oscilação até dentro da própria partida. Eu não sei se é uma questão... Não, eu não digo física pelo plantel que tem. Agora, acontece que em que posição está? É sexto ou sétimo? Sexto. Está longe. Eu acho que pelo que tem, pelo que investiu, que nem o Paulo falou, eu acho que deveria estar ali, segundo, terceiro, lutando mais perto. Põe longe nisso, que o Flamengo ia bater nos 27, o Palmeiras está com 19 pontos. Isso que eu estou falando, praticamente você vê. 8 pontos é muita coisa. É ponto. Então, você já começa a desgarrar. Um time, e no brasileiro, nós tivemos o Cruzeiro 2 vezes, foi bicampeão, desgarrou, o Corinthians desgarrou, foi campeão. E está acontecendo com o Flamengo. Se deixar desgarrar, para você alcançar... Eu vou o do Palmeiras é concentração. Eu acho que os jogadores ficam dispersos, o coletivo fica disperso em alguns momentos nos jogos. Tanto que o time joga melhor as partidas grandes mas é do que as engraçado partidas... porque começa as partidas parecendo que tem muito foco, né? Porque ontem começou botando uma pressão danada. Nos dois tempos. Nos dois tempos. Nos dois tempos. Contra o Ceará Mas, foi um grande pecado, né? O Riva me deu a deixa aqui, eu vou aproveitar. A rodada teve outros jogos, alguns que merecem ser destacados. A gente vai ver aí os resultados dessa 12ª rodada, então, para a gente não deixar passar em branco nada. A gente vai encher a tela. Se quiser, pode encher a tela aí, a gente vai falando, ó. 3-0 do São Paulo no Vitória, né? O América ficou no 0-0 com a Chapecoense. Fluminense acabou derrotado pelo Santos. Surpreendente até certo ponto, como surpreendente tem sido também o Paraná, né? Sim, não perde nesses mais. Últimos. E o próprio Sport. O Sport está com o Claudinei Oliveira, realmente está. A hora que a gente vai virar a página aí para falar dos outros ainda. Bela campanha. O Botafogo fez 2-0 no Atlético Paranaense, que vai insistindo no modelo, isso é bacana de ver. O Atlético Mineiro, que a gente citou na nossa escalada, na verdade vinha perdendo para o Ceará até depois dos 30, né? O 32 do segundo tempo, o Ceará tinha feito 1-0. Arrancou a virada, veio nos acréscimos, que valeu a vice-liderança. Vai dormir aí esse tempo de Copa do Mundo numa situação boa. O Bahia, que fez 1-0 no Corinthians, também um jogo fraquíssimo do Corinthians. E o 3-1
do Internacional no o Vasco. Inter que subiu de novo, outro que está subindo é o A gente Internacional. vai ver aí o nosso próximo... Tem um bom elenco. O Brasileirão parou, então, e a gente vai agora ver, volta no dia 18 de julho, né? E a gente vai passar a classificação, já que a gente andou citando disso. A classificação tá aí, o Flamengo com 27 mesmo, Atlético com 23, que é a mesma pontuação de São Paulo, o Grêmio com 20, Palmeiras, Internacional e Sport com 19. Se for ver realmente investimento, tudo que se fala do Palmeiras, o Sport fazer esse bafo chegar lá em cima. O Cruzeiro tem 18, o Botafogo 17 e o Corinthians 16. Já estão fora do título, isso aí, 16, 17 para mim. O Vasco com 15, Fluminense, América e Chapecoense 14, o Santos com 13, também a campanha bem apagada, né? E se o Santos não ganha também, estava lá na zona. Tava lá. E Bahia, Paraná, Atlético Paranaense e Ceará no final. Hein? Agora, o Bruno Henrique eleva o nível, né? As finalizações, né? A volta do jogador, o gol que ele quase fez e o gol que ele fez. E agora ele é muito mais jogador que o Gabigol, por exemplo, para fazer uma comparação. Sem dúvida, Vitor. E outro lado agora, essa parada de Copa, já saindo jogadores, né? Você vê, o Rodrigo já foi embora. Tem o Flamengo, então vai perder 2 ou 3. Maicon do Corinthians. O Maicon do Corinthians, o Corinthians já está do jeito que está, ainda perde Maicon. O Atlético tem a perda, acho que mais impactante, Roger Guedes, talvez Lucas Paquetá ou Roger Guedes. Um deles é o melhor jogador do campeonato até o momento. A medalha de bronze para mim seria do Nenê, do São Paulo, terceiro colocado. Agora, o Roger Guedes, ele tira coelhos da cartola. Ontem ele fez um gol de fora da área ali, no espacinho. O jogo estava difícil, o Atlético não dava pinta de virar. Mas eu creio que o Nenê não é surpresa para ninguém. Se o Roger Guedes for O embora, que ele fez no Vasco não é surpresa para ninguém. Só que agora o São Paulo entendeu que tem que jogar um sistema em função do Nenê. Jogando em função do Nenê, vai colher os resultados. Porque é um jogador experiente, é um jogador técnico, é um jogador que define. É diferenciado. O que me preocupa, só voltando um pouco no Palmeiras, é essa tensão desses jogadores. Eles perdem a cabeça muito rápido. Então, quando sofre essa pressão, essa tensão... É tudo jogador rodado, né, Paulo? E todos jogadores rodados. Isso que me impressiona bastante. Agora, Paulo, isso é do campo para a arquibancada ou da arquibancada para o campo? Então, é saber lidar com a pressão. Então, é do campo para a arquibancada. Então, esse jogador, ele sabe, por exemplo, um Dudu. O Dudu é um dos jogadores mais experientes, um dos jogadores mais importantes na equipe do Palmeiras. Tem que saber lidar com a pressão. E até ontem capitão, né? Até ontem era capitão. Tem que saber lidar com a pressão. Ele vai ser cobrado, o jogador mais jovem lá vai ser cobrado, não vai ter que vir a cobrança em cima dele. Isso é normal. E ele deu uma gusparada, não pode. Não pode. Ele deu uma gusparada na cara do jogador. Dudu é um dos jogadores que mais arruma confusão, no futebol brasileiro. brasileiro. Ele inicia as confusões, mas ele sai da necessidade. E aí você vê a postura do Felipe Melo, que é muito criticado, ontem, 10, a entrada dele foi feia. Para mim era 10. Para mim não, mas era um jogo. Mas na hora do pau, que todo mundo quer o Felipe... Pô, ele segurou todo mundo. Mas foi uma das raras vezes nos últimos tempos que ele pensou realmente e viu que se ele entrasse, na verdade, ele ia mais uma vez ficar chamuscado. De estar em campo, mas aí que tá, né? Eu até entendo a dissociação que você fez das coisas. Agora, num determinado momento do jogo, você entrava em rede social, por exemplo, no Twitter, nego descascando o Felipe Melo. Ou seja, acho que o Palmeiras também tem que botar ordem na casa nesse sentido. Não pode a todo jogo os nomes ser o mesmo, cara. É sempre Felipe Melo, Dudu. Felipe Melo e Dudu. Nego fala, então, pô, vamos, né? Mas eu estou falando ontem, a postura dele em termos da confusão, porque também é aquele negócio, a confusão é com o Felipe Melo, e não foi com ele. Praticamente zero. Ele ainda, pelo menos, tomou uma atitude de segurar. Fora o simbolismo, Agora, o Dudu foi infantil. Fora o simbolismo, muito infantil. Eu lembro quando o Kaká estava surgindo, aquela pegada que ele tomou na Arena da Baixada do Cocito, sabe? Pô, o cara que bate num cara tipo Kaká, Vinícius Garreira, mesmo o cara Vinícius Júnior, pô, devia se envergonhar mais ainda. Se bater em qualquer um, devia passar vergonha. Bater no moleque, então, e são amigos. Cara, Vinícius Júnior deu entrevista depois falando, e a pancada do Felipe? Ele é meu paizão. Somos amigos. E tô eu aqui falando, aliás, quer apanhar dos tuiteiros ou não? Pode falar, deixa eu falar. Ele, se você for analisar, é que ele chegou atrasado. Porque se o garoto não toca, o Vinícius não toca a bola, ele praticamente quer pegar a bola. É que o Vinícius tocou e ele veio. Pode até ser que a gente tenha sido injusto nesse sentido. O árbitro errou. O árbitro, então, pô, que não tem jeito esses árbitros.
Devia ter expulsado o Felipe Melo, sem dúvida alguma. E a falta de acréscimos no fim? Não, isso aí Ele promete dar uns minutos que, sumiram. Ele está torcendo pelo empate, né? Quando ele viu que o Palmeiras não tinha mais goleiro. Cite, Vitor Birner. Vou cumprimentar Paulo Rafael Botter, vou citar algumas frases aqui. A Josi Silva, de cenário novo, com certeza dando boas-vindas à Copa. Deixa eu homenagear também, usando a linda camisa verde e branca gloriosa. Ela pergunta se ganhou, quem definiu isso é a produção. Márcio Assunção diz que assiste o programa desde os primórdios, desde o início. Alexandra Tedesco, tentar pensar numa frase criativa sem o benefício da espontaneidade é mais ou menos como ver o time da Arábia Saudita imitar o Barcelona sem o benefício do talento. Né? Complementando aqui a Juliana GB, o Paulo Pacheco, o Adriano da Luca Bueno, a Regina, e mais uma frase para encerrar essa passagem no Twitter, a primeira passagem: se é cartão amarelo, fica esperto, se for vermelho, fica de fora, mas se for cartão verde, fica ligado. Douglas Canaves. Por falar em estar ligado aqui, o Henrique Bacana, que foi um dos nomes por trás desse cenário aqui, está falando que quero homenagens ao vivo. A gente vai inventar o troféu Bacana aqui agora para você. E está falando que o pessoal no Twitter estava comentando do cenário antes que ele tivesse entrado no ar aqui. Fica, aliás, o nosso agradecimento a todo mundo que está envolvido, e é muita gente. O pessoal está elogiando muito aqui no Twitter. Ninguém faz televisão sozinho. Toda vez que você vê uma imagem aí, tem no mínimo de 30 para lá, trabalhando para poder fazer isso. A gente já citou aqui a Espanha, que vinha sendo insistentemente lembrada quando se fala de favoritos à conquista do Mundial, viveu um verdadeiro tubilão ao ter o seu treinador lá, o Julen Lopetegui, demitido 2 dias antes da estreia. Amanhã joga contra Portugal. A Federação Espanhola trabalhou rápido, anunciou o ex-zagueiro Fernando Hierro como novo técnico, mas ficou no ar aí a dúvida qual será o peso que tudo isso vai ter na hora que a bola rolar. A gente tem as imagens aí do Hierro já no treino de hoje, ó, com a seleção. Pode falar, Vitor, pode falar. Assim, esse é um dos e depois casos... a gente vai ver, só para esclarecer, depois dessas imagens do treino, quem está vindo da Espanha aí, a gente vai ver o Lopetegui já sendo apresentado pelo Real Madrid. Então, assim, primeiro aquela coisa que a gente falou no começo do programa. Hoje, para um treinador, qualquer treinador europeu, é mais importante dirigir o Real Madrid do que dirigir a seleção da Espanha. Essa é a primeira coisa. É um cenário do futebol atual. Tá aí o homem. Segunda questão. É óbvio que ele não pode comunicar o seu presidente da Real Federação Espanhola 5 minutos antes do anúncio. É óbvio que o treinador está equivocado. Mas o dirigente toma para mim uma decisão impulsiva. Uma decisão que parece de dirigente ruim de clube brasileiro. A Espanha com ele tem 14 vitórias, 6 empates. É a seleção europeia coletivamente mais bem preparada, tem um timaço, né? E a troca de técnico, na pior das hipóteses, ou na melhor das hipóteses, ela não ajuda. Então, ele acabou de conseguir diminuir um pouco a chance da seleção espanhola, uma favoritaça junto com o Brasil, junto com a Alemanha, de ganhar a Copa do Mundo. A crítica é sempre em cima dos brasileiros com amadorismo, né? Então, nós vemos um amadorismo muito grande. Ele levou para o tudo pessoal, isso, Paulo Sérgio. Né? Foi pessoal, não foi racional. Saber lidar com situações. Não foi falta de comunicação, porque custava. Não, mas você avisa que está negociando antes, né, Riva? Não 5 minutos isso que eu antes. estou falando. Acho que o treinador poderia estar já, porque ele não negociou agora. Acho que pelo menos para chegar para porque o que eu escutei parece que o Tite também teve um convite. Não, mas o Tite, né? E aí ele ficou quieto. Claro. Não, ele foi muito claro. Já colocou as coisas. Não, então a gente já viu um profissionalismo. É tão normal, acho que é normal até. Eu quero escutar vocês no seguinte sentido: se a Espanha é esse time todo que todo mundo fala... Mas acho que não vai mudar. Acho que então, já vem jogando. E o Hierro também já estava com eles. Eu acho que maneira de jogar, já vem quanto tempo já vem jogando com a maneira de jogar da Espanha? Alguns jornais da Espanha disseram que o Iniesta, né, o Busquets, foram pedir alguns jogadores principais para manter o técnico. Foram pedir para os dirigentes. Mas eu achei a manutenção do técnico. Eu achei que a federação foi correta. Eu achei, porque abriu um precedente. Porque se tivesse uma comunicação, Vitor, se ele falasse antes... Eu concordo, o técnico está equivocado, não estou discutindo isso. Tudo bem, você pode falar, mas não tem nada a ver. Ele vai treinar a seleção, mas parece que ele tinha renovado com a seleção até 2020. Tinha um contrato, aí tinha um contrato. Aí, de repente, por isso que eu estou falando para você. Aí ele assinou, aí vai... Houve uma sucessão de erros. Primeiro, o Real Madrid é ame ou odeio, né? O que está repercutindo até mais é isso. O Real Madrid se acha maior que a seleção espanhola, e talvez até seja. Mas acho que isso tem um peso danado, né? Esse é o principal. E o país é dividido, geralmente, entre Barcelona e Real Madrid.
Geralmente o Real Madrid é que representa mais o castelhanismo da seleção. Muito mais. E agora a coisa tem uma cisão, porque já pensou se é o Barcelona que tira o técnico? E eu não sei, Aí o mundo caía, né? Entendi. Agora o grande problema ali é que o presidente da federação levou para o lado pessoal, ele se sentiu Mas, pô, desautorizado. Não, mas ele fez o certo. Eu acho que fez o O presidente da seleção fez o certo, até porque o treinador tem um contrato, ele tem que cumprir com aquele contrato, ele tem que pedir primeiro para o presidente se tem problema ou não tem problema. Numa reunião, eles vão definir o que fazer. Não tem como o cara não se sentir passado para Foi trás. falta e de aí, respeito, Mas mas ele acho foi que é passado uma pra trás. sucessão de erros. Mas ele devia pensar na seleção. Ele não ia pensar eu fui passado para isso trás, aí. eu tô com Isso aí, bronca. Espanhol, em geral, não contemporiza. Mas aí, Abrão, eu acho... Essa coisa é Mas muito... você viu- Só Você lembrando viu- uma coisa, Riva. O Guardiola nunca dirigiu a seleção da Espanha. O Mourinho nunca dirigiu a seleção de Portugal. O Ancelotti, no ápice, não ia para a seleção italiana. Os grandes técnicos da Europa não dirigem os grandes clubes. Chegar ao grande clube é o ápice da carreira do Mas técnico. o Guardiola quer, hein? Mas sabe o que acontece? Porque Ele quer chegar à seleção. Agora, eu tenho uma declaração do treinador que foi... O erro? Não, o que Lopetegui. saiu... Lopetegui. Que ele falou, ele quis dizer que na federação mudaram 4 dirigentes. Não sei o que ele quis dizer, ele não falou, mas a mudança também lá dentro. Eu acho que eu só remato essa conversa falando o seguinte: o Hierro é um cara que sempre teve um papel. Aliás, ele é uma figura muito grande no futebol espanhol. Sim. E é um cara tido como um líder desde sempre. Entendeu? Mas de do tempo uma do Real Madrid. geração que não ganhava nada, né? Sim. Mas chegou a Aquela várias velha Copas do Mundo geração. também. Não, chegava, mas a Chegou Espanha várias tinha Copas. aquele estigma, né? A geração que o Roberto Carlos, uma vez, numa entrevista, disse que É no contemporâneo, ônibus, aliás, né? ia do lado os espanhóis, e ele contava que ia, por exemplo, o Hierro a pé roubado, o Elgueira, com sobretudo de corte do sei qual costureiro italiano, e do outro lado os brasileiros mal vestidos. E que o Ronaldo, nessa época, ele fazia um Ficava no amarrado na corredor. blusa, não sei o quê. Para quê? Para o dia seguinte, os torcedores imitarem os brasileiros, que era exatamente para provocar a parte espanhola daquele elenco caríssimo do Real Madrid. Eu vou dar só uma declaração. Eu tive na cidade deportiva, que hoje nem existe mais o Real Madrid, e tinha um espanhol que estava acompanhando a nossa equipe. E um belo dia a gente tinha que fazer um trabalho de um turno para o outro, chegamos de manhã e ia ficar até a tarde. E a gente foi almoçar num restaurante que tinha ali dentro mesmo. E aí a gente deu a sorte de o Hierro sentar na mesa do lado. Cara, o espanhol que estava com a gente não conseguia mais comer, cara. E ficava falando, ó, quem tá aqui do lado, ó, quem tá aqui do lado. O cara, ele é realmente... Figura fascinante. Como técnico... Figura fascinante, é isso que você... A única experiência que ele teve como técnico não foi boa. Sim. Time Mas também pequeno com uma ali da equipe Espanha. dessa também, só não precisa nem de técnico. Ele vai lá e fala, filho, vamos entrar, vamos fazer o que tem que fazer. Vocês sabem, com o Iniesta, com o... Ele pode ter tirado a sorte grande. Tem o Sérgio, né? Deixa eu falar uma coisa para excelente. vocês. Vou ter que roubar a bola de vocês. A gente vai fazer rapidinho mais um intervalo. Na volta a gente retoma o papo aqui com o nosso convidado, ex-atacante, campeão do mundo, Paulo Sérgio. E vamos palpitar dessa vez no embalo da Copa do Mundo. Então controle-se com esse controle remoto na mão. Voltamos em 2 minutos. Até já. Estamos de volta com o Cartão Verde. É o seguinte, meus amigos, a partir de hoje o nosso palpitão é da Copa. O que vocês disseram na semana passada está bem guardado aqui, será resgatado no futuro. Por falar em futuro, vamos ao nosso primeiro desafio nessa versão Copa do Mundo do palpitão. Ó. Tá aí, ó. Domingo, 3 da tarde, Brasil e Suíça. Pode mandar, Rivelino. 3-0 Brasil. 3-0 Brasil? 3-0 Brasil. Fala, Paulo. 3-1, Brasil. 2-0. 2-0. 2-0? Foi pro empate. Eu quase fui com o Riva. Quase. Não, pode repetir também. Não, a gente pode Fiquei com o repetir. Celso. Pode repetir também. Quer saber uma coisa? Eu vou no empate, 1-1. Ó, tá vendo o homem? Ele E aí o Rivelino paga o vinho se ganhar. Bom, eu vou aproveitar, a gente está chegando no finalzinho do programa, a gente tinha colocado na nossa escalada a questão da escolha da sede da Copa de 2026, com o papelão feito pelo Antônio Nunes, presidente da CBF, que na verdade descumpriu um acordo. A gente falava aqui de palavras, essa coisa toda. Queria que vocês falassem rapidinho. Quer falar sobre isso, Paulo? O Gianni Infantino falando que uma figura como essa, uma confederação do tamanho da brasileira, não pode ter uma figura dessa como Ele presidente. achava que o voto era fechado. Na verdade, colocou aí então as imagens do anúncio, né? Não, sabe, que isso tudo mostra, sabe, o momento que nós vivemos, que é conturbado, é um momento onde
as pessoas não se entendem, as pessoas não sabem o que é melhor para o povo, para o esporte. Então é um momento assim muito conturbado. Então, como brasileiro, para nós, o que seria melhor? Uma Copa do Mundo no Marrocos ou uma Copa do Mundo nos Estados Unidos, Canadá? E pelo relacionamento que todos os brasileiros têm com esses países. E Paulo, onde seria melhor? Eu acho que tem uma outra coisa que a gente precisa ponderar. A gente viu o que aconteceu aqui na Copa do Mundo. Eu tenho enorme admiração pela cultura marroquina. É um dos lugares que eu mais gostaria de conhecer. Eu acho muito bonito, eu já estive Mas o lá. Marrocos é um povo sofrido, é um país pobre. Não tem necessidade de uma O outro Copa tem do muito Mundo. mais estrutura. Então, qual você tem que escolher, tecnicamente? É isso aí. E aí eu vou Lamento, falar, eu tô nem de elite. E eu vou falar uma coisa para vocês, até porque o nosso tempo está chegando ao final. Pouco antes de entrar aqui, a gente já também tinha visto a notícia na internet que o Marrocos ia falar que vai se candidatar de novo. Já perdeu 5 e vai chegar de novo. Mudou o score da nossa enquete, não? Caiu um pouquinho o pessoal que acha que o interesse é o mesmo, de 38 para 37. Aumentou um pouquinho o pessoal que acha que diminuiu o interesse, de 51 para 52%. E mantiveram-se em 11% os que acham que o interesse aumentou. Obrigado, Paulo Sérgio, mais uma vez. Obrigado Rivelino, a gente vocês. volta. Vou pedir desculpa também para os tuiteiros. Vou Muita roubar gente. a bola do Vitor Birner. O ganhador, o Vitor Birner vai dar risada, vai parecer que é marmelada, mas não é. A primeira ganhadora da camisa dos 25 anos do Cartão Verde chama-se Sabrina Fernandes, que Boa, vive pegando Sabrina. no pé do Vitor Birner. E a gente se Gente despede boníssima. com imagens, então, dos países que acabam de vencer a eleição para sediar a Copa do Mundo de 2026, candidatura conjunta entre Estados Unidos, Canadá e México. Cartão Verde volta na próxima quinta, 10h30 da noite. Um grande abraço, boa Copa, boa sexta. Juízo, torcida brasileira.